Os nossos cumprimentos a todos e votos de muita paz. Dando continuidade ao estudo que estamos fazendo do livro Os Mensageiros, de André Luiz, e a psicografia de Chico Xavier, nós vamos nos lembrar que há 15 dias atrás estávamos fazendo um estudo daquele santuário doméstico onde vivia Dona Isabel e os filhos, né? E aquele local, ele era considerado como uma oficina de nosso lar. Então, ele ajudava nas vibrações, como era um lar de prece, então aquilo ajudava diversos trabalhos que eram feitos lá, tanto para encarnados como para espíritos desencarnados, né? E nós vamos dando continuidade hoje, nos lembrando que Dona Isabel e o seu Isidoro, eles partiram, né, naquela noite, né, ela desdobrada pelo sono e ele espiritualmente, eles partiram numa excursão instrutiva. E agora, quem ficou lá? A equipe de André Luiz, né, de Aniceto, lá no caso, e diversos trabalhadores que estavam lá, que ficaram em espírito tomando conta, né, da casa lá, daquela residência. Então, nós vamos para o capítulo 38, atividade plena. No salão acolhedor de Dona Isabel, permanecíamos em plena atividade. Lá fora começara o aguaceiro forte, mas tínhamos a nítida impressão de grande distância da chuva torrencial. Então, eles conseguiram se isolar daquela chuva que já estava caindo, né? Logo às primeiras horas da madrugada, o movimento intensificou-se. Muita gente ia e vinha. Durante a madrugada, eles se aproveitavam, né, os espíritos daquele santuário doméstico para muitos trabalhos. Então, vamos ver aqui. Numerosos irmãos, explicou o orientador, o Aniceto, encontram-se nesse pouso de trabalho espiritual na esfera a que os encarnados chamariam de sonho. Não é fácil transmitir mensagens de teor instrutivo nessa tarefa, utilizando lugares comuns, contaminados de matéria mental menos digna. Por isso, eles estavam se aproveitando daquele local, daquele santuário doméstico, onde as vibrações eram bem leves, né? Nas oficinas edificantes, porém, onde conseguimos acumular maiores quantidades de forças positivas da espiritualidade superior, é possível prestar grandes benefícios aos que se encontram encarnados no planeta. Então, eles estavam lá, eles iriam beneficiar os encarnados, aqueles que dormiam, iam pelo sono, né? Eles eram encaminhados àquele local, àquele santuário, pelas vibrações de origem superior. E continuando, acentuei minhas observações verificando que muitas das pessoas recém-chegadas pareciam convalescentes, titubeantes. Algumas se mantinham de pé, sob o amparo de braços carinhosos. Eram os amigos encarnados, a se valerem do desprendimento parcial pelo sono físico, que se reuniam a nós, aproveitando o auxílio de entidades generosas e dedicadas. Reconhecia, entretanto, que a maior parte não entendia com precisão o que se lhes desejava dizer. Então, aquelas entidades convalescentes que vinham através do sono físico, elas estavam assim titubeantes, elas não compreendiam direito o motivo de estarem ali. Então, elas sorriam infantilmente, revelando boa vontade na recepção dos conselhos, mas elas também tinham, né, grande incapacidade de reter aqueles ensinamentos, aqueles conselhos. Eu estudava os quadros ambientes com justa estranheza. Sempre cuidadoso, Aniceto veio ao encontro da nossa perplexidade.
E aí o Aniceto vai falar. Os espíritos encarnados, tão logo se realize a consolidação dos laços físicos, ficam submetidos a imperiosas leis dominantes na crosta, que é o esquecimento do passado, é uma dessas leis, né? Entre eles e nós existe um espesso véu, é a muralha das vibrações. Sem a obliteração temporária, né, o esquecimento, a obliteração temporária da memória, não se renovaria a oportunidade. Então, é necessário esse esquecimento do passado, enquanto estamos aqui encarnados, né? Porque senão, do contrário, não se renovaria essa oportunidade. E ele continua, se o nosso campo lhes fora francamente aberto, eles esqueceriam as obrigações imediatas, estimariam o quê? O parasitismo, prejudicando o quê? A própria evolução deles. Eis porque raramente estão lúcidos ao nosso lado. Por isso que eles vão naquela situação meio titubeante, porque, na verdade, eles não estão com... eles não fazem uso da sua memória total, integral. É aquele esquecimento do passado que está vigorando ali. Na maioria dos casos, junto de nós, permanecem vacilantes, enfraquecidos. Vejam aquela senhora encarnada em conversa com a vovozinha que trabalha conosco em nosso lar. Então, a jovem encarnada durante o sono chegou àquele pouso, né, aquele santuário doméstico, e lá ela se encontrou com a vovozinha desencarnada. E assim dizendo, o Aniceto indicou um grupo mais próximo. A anciã, né, a velhinha, de olhos brilhantes e gestos decididos, abraçava-se à neta, mas ela estava lânguida e muito pálida. Nieta, exclamava a velhinha em tom firme, não dês tamanha importância aos obstáculos. Então ela está falando para a neta, não dê tanta importância para esses obstáculos. Esquece os que te perseguem. A ninguém odeies, não odeia ninguém. Conserva a tua paz espiritual acima de tudo. Tua mãe não te pode valer agora, mas crê na continuidade da nossa vida. Então, a mãe da moça não poderia estar lá naquele momento, né? Mas a avó já estava numa situação melhor. A vovó não te esquecerá. A calúnia, nieta, é uma serpente que ameaça o coração. Entretanto, se a encararmos de frente, fortes e tranquilas, veremos a breve tempo que a serpente não tem vida própria. É víbora de brinquedo a se quebrar como vidro pelo impulso das nossas mãos. Então, ela está fazendo assim, na verdade, a anciã, a vovó, ela está mostrando com imagens assim fortes para que aquilo ficasse gravado na sua memória, na memória da neta, né? Então, ela está dizendo da serpente, que a serpente ela pode se quebrar, né? Como se fosse dependendo da fortaleza, ela poderia se quebrar pelo impulso das mãos, as mãos fortes, né? E vencido o espantalho, em lugar da serpente, teremos conosco a flor da virtude. Então, quebrado aquele vidro, aquela falsa serpente, apareceria no lugar a flor da virtude. Não temas, querida, não percas a sagrada oportunidade de testemunhar a compreensão de Jesus. Então, ela está dizendo aqui, através de imagens fortes, o que a neta deveria, talvez, até se lembrar quando ela retornasse, né, ao corpo. E continuando, a jovem senhora não respondia, mas seus olhos semilúcidos estavam cheios de pranto. Demonstravam um gesto vago, naquele gesto vago, uma consolação divina, recostada ao seio carinhoso da devotada velhinha.
E aí, o André Luiz ele vai perguntar, essa irmã, a moça, ela se lembrará de tudo ao despertar no corpo físico? E ele perguntou para o Aniceto, e o Aniceto ele esclareceu. Sendo a avó superior e ela inferior, examinando ainda a condição dos planos de vida em que ambas se encontram, a jovem encarnada está sob o domínio espiritual da benfeitora, da velhinha. Entre ambas, portanto, há uma corrente magnética recíproca, salientando-se, porém, que a vovó amiga detém uma ascendência positiva. A neta não vê o ambiente com precisão, nem ouve as palavras integralmente, ela ouve mais ou menos. Não esqueçamos que o desprendimento no sono físico vulgar, ele é fragmentário, e que a visão e a audição peculiares ao encarnado se encontram nele também restritas. Então, pouco ela vai se lembrar. Então, a audição ela fica fragmentária, a visão também. Então, ela é tudo muito incompleto para aquele espírito que está sonhando, né, na situação da neta. O fenômeno, pois, é mais de união espiritual entre as duas que de percepções sensoriais propriamente ditas. Então, ela vai sentir aquela comunhão com a avó, mas assim, mais na parte do sentimento, né? Mais na parte do sentimento e não assim uma parte assim racional, né? A jovem está recebendo consolações positivas de espírito a espírito. Ela não vai se recordar despertando nos véus materiais mais grosseiros. Ela não vai se lembrar de todas as minúcias desse venturoso encontro que acabamos de presenciar. Ela acordará, porém, encorajada e bem disposta, sem poder identificar a causa da restauração desse bom ânimo. Dirá que sonhou com a avó num lugar onde havia muita gente, sem recordar detalhes do fato, acrescentando que viu no sonho uma cobra ameaçadora, que foi aquela imagem forte que a senhora usou, né? Então, uma cobra ameaçadora que logo se transformou em serpente de vidro, quebrando seu impulso de suas mãos, para transformar-se em perfumada flor, da qual ainda conserva a lembrança agradável do aroma. Afirmará que soberano conforto lhe invadiu a alma, e no fundo ela vai compreender a mensagem consoladora que lhe foi concedida, só que não racionalmente, com aquelas imagens fortes, né? Ela vai estar tudo meio embaralhado quando ela acordar, mas ela vai sentir essa paz por dentro. E aí o Vicente vai perguntar, ela não vai se lembrar, contudo, das palavras ouvidas, aquelas palavras? E ele vai responder, precisaria ter adquirido profunda lucidez no campo da existência física. Então, o Aniceto ele vai responder para ele que ela não tem ainda essa profunda lucidez, né? E devo esclarecer que recordará as imagens simbólicas da víbora e da flor, porque está em relação magnética com a veneranda avózinha, recebendo-lhe a emissão de pensamentos positivos. A benfeitora não fala apenas, está pensando fortemente também. Então, não só falando, mas ela está pensando. A neta, todavia, não está ouvindo pelo processo comum, mas está percebendo claramente a criação mental da anciã amiga e dará notícia exata dos símbolos entrevistos e arquivados na memória real e profunda. Desse modo, ela não terá dificuldade para se informar quanto à essência do que a bondosa avó desejava transmitir-lhe ao coração sofredor.
E ela vai compreender que a calúnia, quando fere uma consciência tranquila, não passa de uma serpente mentirosa a transformar-se em flor logo depois, né? Quando enfrentada com o valor de uma coragem serena e cristã. Então, na verdade, a neta ela vai perceber o fundo de tudo aquilo, o significado daquele encontro. A lição fora profundamente significativa para mim, diz André Luiz. Começava a adquirir amplas noções do intercâmbio entre as duas esferas. Pensei no longo esforço dos que indagam o mundo dos sonhos. Quantos de nós, né, tem aquele sonho incompleto, fragmentado, parece que sem significado, mas tudo aquilo traz a paz de espírito, né? É o que ele está falando. Quanta riqueza psíquica, suscetível de conquista, se os pesquisadores conseguissem deslocar o centro de estudo das ocorrências fisiológicas para o campo das verdades espirituais. Então, André Luiz está percebendo que se essa transferência fosse possível, se eles passassem das ocorrências fisiológicas para as verdades espirituais, muito se conheceria a mais sobre esses sonhos, sobre esses encontros. E aí lembrei a psicanálise, a tese freudiana, as manifestações instintivas inferiores que Freud acabou descobrindo, né, o analista. Percebendo-me os pensamentos, o devotado mentor, o Aniceto, dirigiu-me a palavra de maneira especial. Freud, ele falou, foi um grande missionário da ciência. No entanto, ele se manteve como qualquer espírito encarnado, sob certas limitações. Fez muito, mas não fez tudo na esfera da indagação psíquica. Pela pausa do nosso instrutor, eu percebi que ele não desejava entrar num exame minucioso naquela da teoria freudiana, né, famosa. Lembrando, porém, a extraordinária importância atribuída pelo grande cientista, o Freud, às tendências inferiores, eu perguntei um tanto tímido. Haverá, porém, centros de reunião para os espíritos desequilibrados no mal, como acontece aqui aos amigos interessados no bem? Então, o André Luiz, ele ficou pensando, né? Se existiriam esses centros de reunião também para os desequilibrados no mal. E o generoso mentor, né, o Aniceto, ele falou, não haja dúvidas quanto a isso. Através das correntes magnéticas suscetíveis de movimentação, quando se efetua o sono dos encarnados, são mantidas obsessões inferiores, perseguições permanentes, explorações psíquicas de baixa classe, vampirismo destruidor, tentações diversas. Ainda são poucos, relativamente, os irmãos encarnados que sabem dormir para o bem. Então, uma grande parte desses espíritos, quando eles se vão pelo sono, né? Pelo sono, como todos fazemos sempre, né? Então, eles são alvo do quê? Daquelas explorações psíquicas, né? Daquelas tentações que eles têm quando eles estão aqui vivendo a vida material, né? Então, tudo isso acaba se verificando nesse momento. Então, é o que ele está falando, tudo isso continua, a não ser que nós possamos impor essas barreiras, né? Porque nós conseguiremos desviar o rumo de tudo isso, mas se quisermos, vai depender da nossa vontade. E fazendo um gesto por demais expressivo, ele concluiu, livre-nos o Senhor de cair novamente.
E aí o Aniceto vai humildemente mostrar a André Luiz e a todos nós, né? Livre-nos o Senhor de cair novamente, porque se nós formos pensar, todos nós já caímos nessa encarnação, em outras encarnações. Então, o cuidado de Deus soberano por nós é como um pai, ele está sempre presente, mas existe o livre-arbítrio. Então, todos nós podemos ser um pouco mais felizes hoje do que já fomos, mas todos nós já incorremos nesses erros, né? Então, livre-nos o Senhor de cair novamente nessas tentações, né? E terminando esse capítulo 38 de hoje, né? Nós pudemos ver os encarnados doentes, né? Desdobrados pelo sono, que eles são atendidos naquela oficina de nosso lar, onde as vibrações são mais elevadas. E comenta-se também nesse capítulo os simbolismos contidos nos sonhos, né? Aqueles fragmentos, tudo aquilo que nos dá uma outra impressão, mas na verdade o fundo da ocorrência, da vivência que nós tivemos durante o sono, o fundo dela, ele é refletido ao acordarmos, né? Com aquela paz, se for o caso, é porque conseguimos absorver uma boa parte desses encontros, dessas situações melhores. E o Freud também, ele é citado como um missionário da ciência, né? Mas que ele teve limitações, né? Que fez muito, mas ele não fez tudo. E na esfera da indagação psíquica. Bom, e então por hoje nós terminamos o estudo desse capítulo e daqui a 15 dias daremos continuidade a esse estudo, né? Passaremos para o próximo capítulo. Fiquem com Deus e até lá.